Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, favor imerecido e paz que excede todo entendimento para você e para sua casa. Que nós sejamos visitados nessa hora por esses favores que somente Deus ele pode nos trazer. Favor imerecido, nos dá o oposto do que nós merecemos receber, graça, e fazer com que o nosso mundo de dentro seja maior que o mundo de fora, paz. Quando o nosso coração experimenta harmonia, tranquilidade, mesmo quando o mundo do lado de fora desaba, a gente percebe que o nosso coração está firme na rocha dos séculos, que é Jesus. Eu peço nesse momento que você abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, nós iremos ler o versículo 21 ao versículo 24, com a nossa ênfase no versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vamos orar, gente? Senhor amado, nesse momento nós colocamos o nosso coração diante de Ti e com humildade e singeleza nós apresentamos a nossa expectativa, Senhor, que é que o Senhor fale conosco, que o nosso coração seja marcado, tocado, que a nossa mente seja iluminada e o nosso coração aquecido pelo Teu Espírito, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo, a Bíblia é um livro enigmático, fechado, e não passa, Senhor Deus, de um livro. Mas com o Teu Espírito Santo nós encontramos, Senhor Deus, palavras vivas, e o Teu Espírito testifica a respeito de Cristo, para que nós encontremos em Jesus, nas Sagradas Escrituras, um Salvador, um amigo, aquele em quem nós temos refúgio. Que a Tua palavra, Senhor, seja pregada e anunciada com o poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito assista quem prega, que o Teu Espírito assista quem ouve, Senhor. Nós Te pedimos isso, porque em dias tão difíceis como os nossos, nós precisamos da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te pedimos graça e paz de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, o livro das origens. Nós começamos a Bíblia com a declaração de que no princípio Deus criou os céus e a terra. Antes da criação do mundo havia Deus. Deus, ele cria o mundo, e a Bíblia, ela não se preocupa em explicar a existência de Deus. Ela simplesmente pressupõe a existência de Deus como algo inquestionável, irrefutável, e a partir desse ponto, a Bíblia começa a relatar a criação, mostrando que se existe criação, há um Deus que a antecede, há um ser autoexistente, há um ser pré-existente, que na sua mente sábia concebe o mundo, cria o mundo, o sustenta e designa um propósito para o qual todas as coisas devem existir. E a Bíblia, do início ao fim, declara que o objetivo da vida do homem é a glória de Deus. O homem, sendo uma criatura, ele tem dentro de si uma nota de finitude e de limitação que não lhe permite viver como uma autorreferência de si mesmo. O homem não vive para si mesmo,
Porque criatura, por definição, mostra que existe um Criador, que além de conceber o homem e a mulher, sustenta o homem e a mulher. Nele, nós nos movemos, respiramos e existimos. Nós não podemos viver uma vida autônoma e uma vida independente. E por causa dessa lógica, a Bíblia declara que a nossa vida está em conexão com a vida de Deus. Sem Deus, nós não encontramos razão de vida e propósito de existência. Isso levou Agostinho de Hipona a dizer que ele nos criou para ele mesmo. Tu nos criaste para ti, diz Agostinho. E a nossa alma não encontra repouso quando ela não descansa em ti, quando ela não se volta para ti. Deus nos criou. Deus fez Adão com o sopro da sua boca e o fez alma vivente. Dentro de nós existe a comunicação da própria vida de Deus. E o nome disso é imagem e semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus significa ser relacional. Significa ter consciência de que eu sou uma existência própria, mas uma existência própria que depende da existência de alguém transcendente e maior, o seu Criador. Criaturas não podem viver na autonomia. A Bíblia começa assim no livro de Gênesis. E nesse mesmo livro que a Bíblia designa que o homem criado à imagem e semelhança de Deus é criado para o relacionamento e a intimidade com Deus, logo no capítulo 5, nós temos a declaração surpreendente e tocante sobre a vida de um homem. Nós estamos no capítulo 5 de Gênesis e dentro de uma genealogia. A genealogia apresenta a ancestralidade, o registro dos antepassados e diz que aquela pessoa gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e segue mostrando que os descendentes daquele que gerou filhos e filhas, reproduziu esse mesmo processo, gerando filhos e filhas, e assim então levando a humanidade para frente. A genealogia mostra uma repetição. O homem nasce, o homem reproduz e o homem morre. A genealogia mostra, em certo sentido, uma monotonia. O homem nasce, porque ele não é um ser que se autocria, ele é gerado, ele reproduz porque Deus lhe deu a capacidade de deixar semente nessa terra, e a semente que nós deixamos na terra tem também a capacidade de deixar mais sementes, e a humanidade continua. No entanto, a vida humana é interrompida pela morte, e a presença da morte, ela está muito presente na genealogia. A genealogia destaca que o homem vive, mas também destaca que a vida do homem é interrompida por esse inimigo traiçoeiro chamado morte. Mas quando nós lemos a genealogia do capítulo 5 de Gênesis, algo surpreendente acontece aqui. Depois de falar de uma sucessão de gerações, onde a vida de cada pessoa é interrompida pela morte, o versículo 24 do capítulo 5 fala o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A morte, tão presente na vida humana, a morte como algo traiçoeiro, um intruso dentro do universo de Deus, que interrompe a qualidade da vida do homem e a extensão da vida do homem, a morte não se apodera de um homem que andou com Deus. E esse homem é chamado Enoque. Aqui existe uma quebra da monotonia que existe numa genealogia. A genealogia termina com morte. No entanto, aqui existe um clímax, existe uma quebra da repetição,
Porque Enoque andou com Deus, não passou pela morte, Deus o tomou para si. Enoque, ele saiu desse mundo. Mas antes de ter saído desse mundo por meio da morte, que é a via normativa e fundamental pela qual todos saem, Enoque sai desse mundo recebendo a graça divina de ir para Deus sem passar pela morte. Apenas 2 pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, tiveram essa experiência: Elias e Enoque. E como diz George Whitefield, Deus, na sua sabedoria, Ele cria 2 modelos no Antigo Testamento que vivem a experiência de não morrer, para que haja um precedente para quando Jesus Cristo viesse. E uma vez quando Cristo vem, e Ele é arrebatado e vai para os céus, ao encontro de Deus, ninguém possa dizer que não havia ressurreição, porque no Antigo Testamento, 2 homens passaram para a presença de Deus sem terem experimentado a morte. E ainda que Jesus tenha experimentado a morte não se apoderou de Jesus, porque Jesus ressuscitou. Nesse sentido, Enoque e Elias, eles são protótipos ou arquétipos de Cristo, porque tanto quanto Cristo, ele não é dominado e vencido pelo poder da morte, Enoque também, ele não é vencido pelo poder da morte, ele vive e depois de andar e andar e andar com Deus, lá pelas tantas da sua caminhada, ele está mais próximo do mundo de Deus do que do mundo dos homens, e Deus o toma para si. E Deus arrebata Enoque para a sua presença. Esse homem viveu 365 anos. 365 anos. Se você ler essa genealogia toda do capítulo 5, você poderá observar que Enoque foi o que menos viveu. Nessa genealogia, pessoas viveram 900 anos, 800 anos. Enoque viveu apenas, entre aspas, apenas, 365 anos. Comparativamente àqueles outros ancestrais ou descendentes, Enoque viveu menos. No entanto, do ponto de vista da qualidade de vida que significa andar no companheirismo de Deus, Enoque viveu menos vivendo mais. Porque a vida do homem, ela não é caracterizada apenas pela quantidade de anos que nós vivemos. A nossa vida, ela não é feita apenas de cronologia, de meses, de anos, de estações. A nossa vida, principalmente, é definida pela qualidade. O que caracteriza a minha vida e a sua vida? Nós andamos com Deus ou não andamos com Deus? Andar com Deus significa uma vida de intimidade, uma vida de prazer, de companheirismo, uma vida de conversação, uma vida de escuta aguçada para ouvir a deliciosa voz de Deus. Andar com Deus significa derramar o coração diante dEle e falar com Ele, com petições, súplicas, ações de graças. Significa levantar o nosso coração todos os dias cedo e apresentar o nosso dia diante dEle e dizer: este é o dia que o Senhor fez, e eu quero me alegrar e me regozijar nele. Andar com Deus significa ter um coração quebrantado e contrito. Significa adorá-lo em espírito e em verdade. Andar com Deus não é se mobilizar entre um ponto e outro. Não é simplesmente uma trajetória geográfica entre um lugar e outro. Porque nós podemos estar parados fisicamente e podemos estar andando com Deus. Há pessoas que fisicamente podem estar limitadas, hospitalizadas num leito de um hospital, ou com a sua saúde tão debilitada que não podem mais sair de casa,
ou pessoas que, por fazerem parte de um grupo de risco, tiveram de estender os últimos meses, que já vai para 1 ano, dentro da sua própria casa. Mas ainda que você não saia de casa, ainda que você esteja hospitalizado, ainda que você tenha a sua saúde física comprometida, você pode continuar andando com Deus. Porque andar com Deus representa a ultrapassagem de um significado geográfico de um ponto para o outro e representa a qualidade de uma vida interior que experimenta as influências de Deus dentro de si. Andar com Deus é ser morada do Altíssimo. É viver a experiência do Consolador, do Paráclitos, dentro de nós. É viver o alargamento da consciência de que nós somos dele e ele é nosso. Andar com Deus significa valorizar a presença dele como o bem mais supremo do mundo, que diminui todos os outros tesouros, que diminui todos os demais prazeres, que torna os amigos melhores. Apenas uma pequena sombra diante do amigo dos amigos. Andar com Deus significa continuar tendo amizade, mesmo quando todos os elos de relacionamento se desfazem nesse mundo. Quando todos os amigos se vão, quando o isolamento social vem, quando a saúde se esvai, a presença de Deus continua. Andar com Deus é uma constante que caracteriza e marca o caráter de um cristão. Quem é de Cristo anda com Deus. Enoque andou com Deus. Essa é a biografia mais resumida da Bíblia. Pense comigo, olha que coisa bem humorada e até hilária. Como resumir a vida de alguém que viveu 365 anos? Como resumir? O que Enoque fez? Enoque, ele era um ser humano. Ele era de carne e osso. Ele não era de outra espécie. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Então, Enoque, sendo um ser humano, ele não viveu num universo etéreo, num mundo paralelo. Ele viveu a experiência exaustiva da humanidade. Ele trabalhou. Talvez ele pudesse ter sido um agricultor, um homem da terra. Ou talvez ele pudesse ter sido um homem da caça. Ou ele podia, talvez, ser um criador de gado. O fato é que Enoque trabalhou. Enoque também, ele era casado, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Enoque, ele foi pai, ele foi avô. E numa outra relação com outra pessoa, Enoque, ele foi filho, enquanto com os seus filhos, ele era o pai dos seus filhos. Muito poderia ser dito sobre a vida de Enoque. No entanto, o que é curioso nesse texto bíblico é que a Bíblia, ela intencionalmente, ela se silencia sobre uma narrativa biográfica mais exaustiva e prolongada sobre a vida de Enoque. E aqui nós experimentamos na Bíblia o extremo máximo da concisão. A vida de um homem, ela é resumida e ela é condensada numa única declaração: Enoque andou com Deus. E a Bíblia, ela fala, inclusive quando ela se silencia. Ela fala, inclusive, quando ela se omite. E a omissão e o silêncio reverberam ecos muito fortes. É como se o silêncio sobre a vida toda de Enoque dissesse: nós estamos falando sobre Enoque o que importa. Nós, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sociedade trinitária, dá o seguinte testemunho sobre Enoque na inspiração bíblica: Enoque andou com Deus. É como se
todo o restante da vida de Enoque pudesse ser silenciado diante daquilo que é mais eloquente e que fala mais sobre a vida de alguém. É como se a Bíblia dissesse o básico, o fundamental sobre a vida de um homem é descrito nessa concisão. Enoque andou com Deus. Essa descrição, Enoque andou com Deus, ela responde à primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O objetivo da vida de Enoque, o objetivo levado a efeito na vida de Enoque, foi o caminho para o qual Deus designou toda a humanidade, o caminho da comunhão, do companheirismo e da intimidade com o seu Criador. Enoque andou com Deus. Ele viveu para revelar o caráter de Deus. E o autor de Hebreus, no capítulo 11 desse livro, quando fala sobre a galeria da fé, diz que Enoque, ele testemunhou. Vejam comigo, Hebreus capítulo 11. Vale a pena nós irmos para lá e lermos esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte sobre Enoque. Versículo 5, me perdoem. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. Esse foi o testemunho sobre a vida dele. O testemunho sobre a vida dele é que ele tinha agradado a Deus. Imaginem, se ainda em vida, o testemunho a nosso respeito, recebido pela parte dos homens, for de que nós andamos com Deus e de que nós agradamos a Deus. E imaginem também que no dia da nossa morte, o sumário, o resumo da nossa vida seja que nós andamos com Deus e nós recebemos o testemunho de que a nossa vida foi uma vida vivida para colocar um sorriso na face do nosso Criador. Existe algo mais ambicioso do que isso? Ser ambicioso não é desejar carros, casas, investir no mercado financeiro. Ser ambicioso não é conquistar o primeiro milhão. Não é ser alguém de sucesso, um águia nos negócios. Não é conseguir o máximo de graduação que você pode conseguir escalonando os degraus da sua empresa, nem no mundo acadêmico. Ser ambicioso não é vestir as melhores roupas e sair bem nas melhores fotos. Ser ambicioso e possuir uma ambição santa é viver para a glória de Deus. A vida de Enoque, ela se dividiu em dois grandes atos. Primeiro ato, Enoque andou com Deus. Segundo ato, já não era porque Deus o tomou para si. E nós podemos dividir os dois atos da vida de Enoque da seguinte forma: primeiro ato, viver é Cristo. Segundo ato, morrer é lucro. Quando Paulo falou a respeito disso, Paulo dizia o seguinte: ele estava tentando justificar a permanência da sua presença na terra, encontrando validade e objetivo de vida, testemunhando de Cristo, da sua autoridade, do seu senhorio e da sua exclusividade como Salvador único de todos os homens. E ele fala, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas pela necessidade eu encontro um motivo de viver para Ele. E ele diz, viver é Cristo. E quando ele fala a respeito de morrer ser lucro, ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor.
A primeira parte da vida de Enoque foi viver é Cristo. Conquanto Enoque estivesse no Antigo Testamento, Cristo é o Salvador da Bíblia. Cristo é o Salvador do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus cria no Messias que viria. Era uma fé prospectiva, era uma fé que se projetava para o passado, para o futuro, escatologicamente, olhando um ponto no horizonte da história, quando o Filho de Deus haveria de se tornar carne, ossos e sangue. Eles olhavam para frente. Cristo não estava presencialmente entre eles. No entanto, o objeto da fé deles era Cristo. Enoque, ele olhou para Cristo. Cristo era o mediador de Enoque. Os crentes do Novo Testamento têm uma fé retrospectiva. Eles olham para o Cristo que já veio. E uma vez que olham para o Cristo que já veio, creem no Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Mas Cristo é o centro da história. O objetivo da vida de Enoque era o seu Cristo e o seu Salvador. Para Enoque, viver era Cristo. E esse foi o primeiro ato da sua vida. E quando Deus o tomou para si, ele vive o segundo ato da existência, que é morrer é lucro. No entanto, Enoque, ele passa para essa segunda parte da vida, para a vida futura, sem experimentar a morte, mas ele reconhece, por experiência própria, que o rompimento com este mundo representa a aproximação plena e absoluta com o Cristo que nos ama e que morreu por nós. Enoque viveu por Cristo e Enoque foi trasladado para que vivesse plena e absolutamente na presença de Cristo. Andar com Deus é um ato contínuo de movimento. Esse verbo andar caracteriza movimento e não paralisação. Caracteriza progresso e crescimento. Assim como o Cristo humano cresceu em estatura, nós podemos espiritualmente crescer à estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós podemos amadurecer. Nós podemos adquirir mais e mais e crescentemente o caráter dele. Como Paulo fala aos Filipenses, nós podemos crescer em amor, em todo conhecimento e plena percepção. E eu guardo isso e friso isso. Andar com Deus significa crescer em amor, em conhecimento e percepção. Quem anda com Deus cresce em amor. Cada vez mais Deus é considerado a sua grande joia, o seu grande tesouro, o arrimo da sua sorte e a sua esperança. Cada vez mais nós dizemos: quem mais tenho eu no céu? Não há outro na terra em quem a minha alma se compraza. Cada vez mais declaramos que o Senhor é a nossa porção satisfatória. Cada vez mais, andando com Deus, somos tomados por aquele senso de inevitabilidade, ao ponto de dizer: para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Andando com Deus, nós descobrimos que sem Ele, nós somos náufragos. Nós somos pessoas desterradas, sem chão. Vivemos ao relento da vida e sem propósito de existência. Porque nele nos movemos, respiramos e existimos. E porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é vida, é Cristo, e morrer é lucro, porque morrer é mais vida. Como disse Eugene Peterson sobre esse versículo: viver é Cristo, é vida, morrer é lucro, é mais vida. É vida ou mais vida. E Enoque, ele saiu dessa vida para viver mais vida. Uma vida abundante, uma vida que não é interrompida pela velhice, pela dor, pela debilidade, pelo fracasso, pela frustração, pela pandemia. Uma vida que não é experimentada com desemprego, com escassez, com luto.
Nós andamos com Deus. E a nossa alma, ela já experimenta o crescimento do amor, a dilatação do amor nos nossos corações que eram tão estreitos para amar. Nós já experimentamos o crescimento da presença de Deus em nós, em todo conhecimento e percepção. Crescemos no conhecimento de Cristo, crescemos na percepção de que Ele é excelente, de que Ele é bom, de que Ele é tesouro, de que Ele é santidade, de que Ele é justiça, de que Ele é amigo, de que Ele é o encanto da nossa vida. Crescemos na percepção de que Ele está próximo, do nosso lado, que Ele está conosco no leito de hospital, que Ele está conosco quando nós prosperamos e vivemos a bonança, mas Ele está conosco também nas horas mais sombrias, no vale da sombra da morte. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele está conosco. Nós crescemos nessa percepção. E como disse alguém, nós pecamos quando nós perdemos a percepção da proximidade de Deus. Quando nós, por algum momento, por algum devaneio, nós pensamos num rompante de loucura, Deus está distante, nós pecamos. Mas quando nós temos a percepção de que os olhos de Deus estão sobre nós, a gente vive uma vida de temor. Quanto mais nós andamos com Deus em oração, em meditação, em leitura da palavra, em obediência, mais nós temos a percepção dilatada de que Ele está próximo, e mais nós contemplamos a sua glória, as suas excelências e a bem-aventurança do seu ser. Nós crescemos. Como eu disse no início da mensagem, andar com Deus não é andar se deslocando de um ponto para o outro. Você pode estar parado nesse momento da sua vida, mas em certo sentido, ainda que você esteja paralisado geograficamente, circunscrito a uma casa, a um lugar do qual você não pode sair, ainda que você esteja hospitalizado e o seu universo seja o pequeno leito de um hospital, o mundo no qual você vive é o mundo da glória de Deus. E nesse sentido, você anda sem andar, você caminha sem poder caminhar, porque o seu coração experimenta as intuições, as percepções da presença de Deus, e a sua alma continua unida com a presença do Senhor. O livro de Gênesis, ele começa falando da caminhada de Deus com o homem. O livro de Gênesis, desde o início, mostra que Deus nos criou para caminhar com a gente. Eu quero que você saiba que antes de você andar com Deus, Deus ele anda com você. Porque em alguns momentos a gente tropeça, desanima, vive percalços. A vida cristã, ela não é uma linearidade, um crescimento espiral. Nós experimentamos fossas, tristezas, buracos, tentações. E nos sentimos muitas vezes distantes de Deus. Uma imagem que eu gostaria que você tivesse, que é uma imagem que sempre me acompanhou e que congelou na minha mente quando eu me tornei pai. Eu sou pai de 2 meninas de 19 e 16 anos. E eu me lembro que quando elas eram menores, quando eu atravessava a rua com elas, eu dava a mão e eu segurava. E ainda que se em algum momento elas quisessem largar a minha mão e puxassem a mão delas com força contra a minha mão, ainda assim eu segurava a mão delas. E a experiência pequena da minha paternidade se tornou uma inspiração para que eu pudesse ver a paternidade de Deus
A paternidade de Deus, da qual a minha é simplesmente uma pequena sombra. Quem é Deus para nós nesse projeto de andar conosco? Deus é o Deus que não larga a nossa mão. Quem tem filhos pequenos, quem tem criança, sabe que a criança muitas vezes larga a mão do pai, segue um caminho contrário, tem uma força oposta. No entanto, ainda que os nossos filhos larguem nossas mãos, Deus não larga a nossa mão como nós não largamos as mãos dos nossos filhos e de nossas filhas. Nós temos lapsos e atos de loucura e de rebeldia. Vez por outra, nós vivemos a experiência de não fazermos o bem que gostaríamos de fazer e fazermos o mal que detestamos. Isso significa largar a mão de Deus. Mas se você é cristão, se você foi chamado pelo Espírito Santo com graça irresistível, e se o Espírito de Cristo habita em você, ainda naqueles momentos que nós largamos a mão de Deus, o Senhor continua segurando a nossa mão, até o momento de nós sermos levados ao arrependimento, e levados à consciência de que nós também devemos dar nossas mãos para Deus voluntariamente. Porque o cristão é alguém para quem Deus dá a mão, mas o cristão também é alguém que segura na mão de Deus. Os momentos que nós largamos a mão de Deus são os momentos anômalos, excepcionais, são os momentos que nós caímos e pecamos, mas a constante de um cristão é querer segurar na mão de Deus e andar perto do Senhor. O livro de Gênesis começa falando de Deus passeando no jardim na viração do dia. O Éden, o jardim dos deleites, era o lugar onde, no crepúsculo de cada dia, naquele momento que o céu fica rosado, Deus passeava pelo jardim. Enquanto o sol se punha, Deus passeava pelo jardim. Deus é Deus que anda. Deus é Deus que caminha com a gente. Depois que o homem cai, que ele come do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus, ele volta a se apresentar a Adão e Eva no jardim. E quando Deus se apresenta no jardim a Adão e Eva, ao invés de correrem para a presença de Deus, eles se escondem atrás de arbustos do jardim. O projeto de Deus é: ouça a minha voz e corra para mim. Mas a queda traz uma inversão desse processo criacional e faz com que a voz de Deus, ao invés de ser música sonora que desperta o prazer do coração das criaturas, a voz de Deus se torna pela queda pavor e medo, ao ponto dos homens se esconderem de Deus. No entanto, a boa notícia é que o projeto da redenção em Jesus Cristo é que haja um mediador entre Deus e os homens, porque o homem não consegue caminhar com Deus sem mediador. A partir da queda de Adão e da nossa, as criaturas ouvem a voz de Deus e se apavoram. Ouvem a voz de Deus e fogem. E acham que a vida com Deus é uma vida de culpa, de tristeza, que os mandamentos de Deus são penosos, que religiosidade, que a vida cristã é religiosidade e uma série de protocolos e ritualismos. Mas não, a vida cristã é andar com Deus. E ninguém anda com Deus sem Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você é cristão, busque Jesus para você andar continuamente com Deus, com mais intimidade, porque Jesus é Deus. Se você que me ouve não sabe ainda o que significa esse projeto de andar com Deus, saiba que não é possível andar com Deus sem um terceiro, sem um mediador, sem alguém que faça a ponte entre nós e Deus para romper a nossa inimizade,
a nossa repulsa, os nossos preconceitos, e Jesus é essa ponte. E Ele está de braços abertos para ser o seu Salvador, o seu amigo, o seu Redentor. Que Jesus, Ele venha sobre a sua vida. Ande com Deus, caminhe com o Senhor, como Abraão caminhou com Deus, e Deus falou para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Como quando Josué, que sucedeu Moisés, Deus fala para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus continua andando com Josué. E assim a Bíblia continua. Eu poderia citar muitos exemplos, mas para terminar com um único exemplo, Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A essência do Evangelho é a presença de Deus. A essência do Evangelho é o Deus que diz: eu serei teu Deus. E você pode dizer para Ele: eu serei teu servo. Eu andarei contigo, porque eu sei que primeiramente o Senhor anda comigo. Salvação é Deus andar conosco. E Jesus, Ele tabernaculou. Ele veio, o Verbo se fez carne, saiu dos céus para a terra, para dizer: eu sou o templo, eu sou o tabernáculo. E Ele caminhou entre nós, cheio de graça e verdade. E Ele agora quer caminhar contigo, quer caminhar comigo. Através dessa pandemia, através do desemprego, através do luto. Enquanto você caminha sem caminhar, porque você está dentro de casa, que o Senhor possa arrebatar o seu coração e fazer com que a presença dEle dentro de você mostre que o mundo de fora é pequeno diante do universo de Deus que habita dentro de você. Enoque andou com Deus. Que somente isso seja dito sobre você e sobre mim. Pense no seu nome e depois vem o verbo: andou com Deus. Até que Deus nos tome para Ele. Vamos orar? Vamos orar nessa hora. Senhor, Deus querido, obrigado porque o Senhor anda com a gente. A gente tem lapsos, loucuras, rebeldia, cegueira. A gente larga a tua mão. A gente se esconde atrás de arbustos. Não os arbustos de Adão e Eva, mas os arbustos de hoje. A gente se esconde atrás de dinheiro, de sucesso, de fama, de poder. A gente se esconde atrás da nossa religiosidade. A gente se esconde porque a nossa vida, Deus, é uma vida de fuga sem o Evangelho. Veio até nós enquanto nós éramos foragidos, enquanto nós estávamos às escondidas. De nós mesmos, nós escondemos o nosso coração e tentamos nos esconder de Ti. Fizemos a nossa cama no mais profundo abismo, mas descobrimos que ali o Senhor estava. Escalamos a montanha mais alta, subimos o monte do Everest, mas descobrimos que ali o Senhor estava. Pegamos as asas da alvorada e voamos para os confins do mundo. Tentamos ser um náufrago numa ilha remota do Pacífico, mas o Senhor ali também nos encontrou. A nossa história, Senhor Deus, é tentativa de fuga, mas a tua história é erguer a mão. É erguer a mão e nos chamar. A nossa história é inimizade, mas a tua história é amor, Pai. A tua história é comunhão. O Senhor nos ama. E essa é a grande verdade sobre a nossa vida. O Senhor nos ama. Nós não merecíamos Jesus, não merecíamos o Evangelho, não merecíamos a graça, não merecíamos andar contigo, mas o Senhor nos chama
de uma vida que a gente buscava só comida e bebida, e roupa, e lazer, e diversão, e a gente dizia que isso era tudo, Senhor. A gente dizia que isso era muito bom. A gente dizia: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nós dizíamos que a vida era uma só. Dizíamos que a vida é uma só. Mas o Senhor abriu os nossos olhos e abriu o nosso mundo, e nos mostrou que existe muito mais além de comida e bebida. Existe muito mais além de matéria e de átomo. Existe muito mais além de compra, de diversão, de dinheiro. Existe muito mais além de adrenalina. Existe a contemplação da tua glória. Existe o prazer de dizer, Pai, que Tu és o nosso tesouro, a nossa porção satisfatória. Obrigado porque a gente anda contigo encarcerado, hospitalizado, na quimioterapia. A gente anda contigo desempregado. A gente anda contigo, Senhor Deus, quando a gente tem medo, quando a gente toma remédio. A gente anda contigo, Deus, quando a gente vive bonança, prosperidade e abundância. O Senhor nosso Deus está conosco até o final dos séculos. E quando esse mundo acabar, Senhor, quando o primeiro ato da vida acabar, que é viver é Cristo, nós haveremos de experimentar morrer a lucro. Mais vida. Visita o meu irmão, Senhor Deus, e minha irmã nessa hora. Visita o meu irmão hospitalizado, o meu irmão cansado, fadigado, o meu irmão que diz: eu não aguento mais. A minha irmã que está cansada de ficar em casa. Senhor Deus, nos visite. Visita a tua igreja no seu tédio, na sua angústia, na sua privação, na sua escassez, no seu clamor para pagar as contas, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa rotina. Tu és o Deus que está conosco enquanto nós fazemos cálculo para ver se vai dar para pagar tudo. Entra com providência e suprimento, em nome de Jesus. Cura os enfermos da tua igreja, porque Tu és o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas quando nós não somos curados, experimentamos o luto, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que consola e que diz a vida após a morte. Conforta aqueles que perderam seus entes queridos esse ano, que perderam amigos. Conforta o nosso Brasil, que nunca sepultou tantos mortos, que nunca chorou tanto luto. Senhor Deus, conforta o nosso país, governado, Deus, por homens tão desgovernados de si mesmos, que fazem propagandas, autopropagandas, enquanto deveriam, Senhor Deus, buscar o bem, a vida que o Senhor deu. Senhor amado, toma conta dos nossos governantes e tenha misericórdia deles. O Brasil prosperará quando ele for governado, Senhor Deus, por homens que amam a sua justiça. Que o Senhor traga temor ao Senhor na esfera federal, na esfera municipal, na esfera estadual, no nosso Congresso, no Poder Legislativo, no Poder Executivo e no Judiciário. Muda o nosso país, aviva a nossa terra. Nós clamamos. Cuida da liderança da nossa igreja, Pai. Cuida do reverendo JR, do reverendo Davidson, do reverendo Homer, Senhor Deus. Cuida dos presbíteros da nossa igreja, Senhor Deus, dos diáconos, dos líderes das sociedades internas, Senhor Deus, de cada voluntariado, de cada membro, do mais moço ao mais avançado em dias. Que essa seja uma igreja que anda contigo, que contagia outras igrejas, que cuida do pobre, do órfão, da viúva e que prega o evangelho do reino de Deus, que planta igrejas, que promove a justiça do reino de Deus nesse mundo, Pai. Que essa igreja
saia da pandemia com mais fôlego, mais gratidão, mais adoração e mais viva. Senhor amado, obrigado, porque nós oramos e a vacina está a caminho, Pai. Obrigado. A vacina não é a nossa esperança, mas obrigado porque a vacina é uma dádiva do Cristo que é a nossa esperança. A nossa esperança contempla o mundo com a vacina. Abençoa, Deus, o processo de vacinação, a montagem da logística, que haja justiça, transparência, preocupação com o grupo de risco, com as prioridades. Senhor, esteja nesse processo. Imuniza a nossa pátria, não para que nós vivamos só a vida biológica, a vida cronológica, mas para que seja um marco, e nós vivamos, Deus, a partir daqui, mais e mais, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem